Seja muito bem-vindo! Sim, antes de você ver o vídeo deste canal, você tem que me ver aqui e pedir uma coisinha para você. Dá tanto trabalho fazer esses vídeos, são anos de pesquisas, o clube de leitura também eu tenho que ler muito, pesquisar bastante, e nos outros vídeos também são anos de conhecimento meus que eu estou passando aqui com muita boa vontade, querendo compartilhar para a gente juntos ser a nossa melhor versão. Então eu só queria pedir para você curtir, compartilhar se você está gostando desse conteúdo e me ajude no engajamento aqui no YouTube. Um beijo! Agora vamos pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro UNT 2024. E sim, talvez você esteja me vendo com um pouquinho de delay de imagem e o áudio também esteja meio estranho, mas é que para esse ano estou trazendo conteúdo para vocês com mais resolução, para vocês me verem aqui, ver as minhas rugas, me verem mais de perto, e também estou trabalhando no áudio. Faltam alguns ajustezinhos de elementos que preciso que cheguem, né, que o correio entregue para poder melhorar aqui a qualidade da transmissão, mas a gente já vai tocando mais assim, porque o conhecimento não pode parar, tá bom? Então, depois de um certo hiato aí no Clube do Livro, porque férias escolares, a gente tem filho, né, e tinha projetos para entregar, mas peço desculpas aí para quem estava acompanhando e demorei para dar continuidade, mas aqui estamos com cacofonia e tudo. Então, nós vamos continuar aqui o nosso Clube do Livro com este livro maravilhoso. E hoje nós vamos falar especialmente, ele divide aqui, né, nós fizemos uma introdução, e agora o livro é dividido, e no que seria capítulos, ele divide em livros, livro 1, livro 2, livro 3, tá? É dessa forma que está dividido o conteúdo. Então, nós vamos finalmente entrar em certos ditos aqui de Confúcio e certas máximas e vamos dar uma analisada um pouco também, beleza? Lembrando, né, que é sempre bom a gente falar que o Confúcio, que é este músico que está aqui do meu lado, ele moldou o pensamento chinês, né, questionando a hierarquia política da época, né, onde a gente tinha que ascenderia ao trono e a certos cargos, né, a pessoa que era nascida em berço, né, e não necessariamente um homem virtuoso, um homem que fosse realmente capaz. E Confúcio começou a questionar isso, né? E ele colocou um pensamento onde o sistema aristocrático deveria ser baseado na superioridade moral, num homem que tivesse valores, preparado, e não necessariamente um homem que nasceu de um berço só porque é uma questão de sangue, né? Então, Confúcio ele pregava uma filosofia moral que tinha o homem como peça central. E é por isso, galera, que nós vamos identificar nos seus escritos aquela separação do homem sábio, do homem bom e do homem cavalheiro. Por acaso vocês lembram dessa separação que a gente falou? Do homem sábio, do homem bom e do cavaleiro, né? O homem Ju, que a gente fala muito, bastante, a gente ouve falar, homem Ju. E o homem Ju, nós descobrimos juntos que é um ideal alcançável, é a meta do Confúcio para nós, homens comuns, sermos homens Ju, cavaleiros. Então é por isso que é possível nós trabalharmos para sermos este homem Ju, beleza? Então nós vamos entrar agora. Deixa eu voltar aqui no meu amigo, no Confúcio. Nós vamos entrar agora, nós vamos trabalhar o livro 1 e o livro 2. Eu separei aqui algumas coisas do livro 1 e do livro 2 para a gente estar conversando, tá? Então, primeiramente do livro 1, nós temos o seguinte, um discípulo dele, acredito que era um discípulo, diz o seguinte: é raro um homem que é bom como filho e obediente como jovem ter a inclinação de transgredir contra seus superiores. Então, você sabe de alguém que, não tendo tal tendência, tem iniciado uma rebelião. O cavalheiro dedica seus esforços às raízes, pois uma vez que as raízes estão estabelecidas, o caminho brotará. Ser um filho bom, um jovem obediente, é talvez a raiz do caráter do homem. Então, vemos aqui que ele está falando, né, que o cavaleiro dedica seus esforços às raízes. No meu entendimento aqui seria naquelas características que tornam um homem justo, então que nós temos que perseguir, né? E ele coloca aqui que a partir do momento que você se dedica para cultivar esses valores, né, que é necessário para um homem justo,
bondade, você fazer um exame, né? O Chung quer fazer um exame da sua consciência para ver se você fez tudo que você podia fazer, você deu o seu máximo naquele dia, você foi uma pessoa melhor para outras pessoas naquele dia, aquele exercício da consciência, né? Que todo dia quando você vai dormir, à noite, você vai deitar a cabeça no travesseiro, você faz aquele questionamento, o exame da consciência, né? Eu dei o meu melhor naquilo que me cabia, ou eu fiz corpo mole, eu procrastinei, né? Acho que isso é um ótimo exercício para a gente fazer. Então ele coloca aqui que quando um cavaleiro se dedica aos seus esforços a essas raízes, né? O caminho brotará, né? O caminho valoroso vai brotar e o caminho para a gente ser a melhor versão que nós podemos ser vai brotar, né? Então, esta foi uma máxima. Trazendo outra coisa aqui que ele coloca, que eu achei legal do livro 1 também. Ele coloca o seguinte, ele coloca assim: estabeleça como princípio fazer o melhor pelos outros e ser coerente com o que diz. Não aceite como amigo ninguém que não seja tão bom quanto você. Quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo. Então, olha só que interessante, né? Ele fala: estabeleça como princípio fazer o melhor pelos outros. Ou seja, quando as pessoas entrarem no nosso caminho, que as pessoas saiam melhor do que quando elas passaram pela primeira vez, que a gente seja fator de soma, né? Então que a gente faça o nosso melhor. Olha que máxima bonita, e que se fosse possível ser assim, e por que não ser assim, né? Nós sempre darmos o nosso melhor para as pessoas que chegam até nós, né? E ser coerente com o que diz. Quantas vezes eu vejo, e gente, eu digo que eu vejo também, eu já cometi esse pecado, tá? Estamos aqui trabalhando pela nossa melhor versão. Mas quantas vezes eu vejo pessoas julgando pessoas, sabe, medindo com certa régua, mas quando se trata de um amigo, de um conhecido fazendo a mesma coisa, ou até essa pessoa fazendo isso, aí pode. Sabe aquilo, quando é amigo do rei pode? Não sei se vocês conhecem esse ditado, né? Então, ser coerente com o que diz, porque eu vejo muitas pessoas se contradizendo nas redes sociais, sabe? Principalmente quando alguém comete um erro, aí as pessoas vão lá nas redes sociais e ficam xingando, alucinadas, assim, falando, nossa, o cara atravessou na faixa, o cara, enfim, qualquer erro que a pessoa tenha feito moralmente ou qualquer coisa do gênero. Aí quando ela faz, um amigo faz, mas eu posso, porque eu sei o que é que eu só fiz dessa vez, né? Então, é uma coisa interessante, ser coerente com o que se diz, né? E daí, isso vem de encontro com o que eu falei aqui. Quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo, não tenha medo de admiti-lo, porque como é que nós vamos mudar hábitos, pensamentos, formas de andar no mundo se a gente não tiver aberto para corrigir os erros, né? Porque se a gente precisa, para se tornar um cavaleiro, quer dizer que a gente tem que abdicar de certas coisas, certas crenças, certos comportamentos, para poder seguir um caminho valoroso, né? E para isso a gente tem que admitir que nós também não somos perfeitos. E quando cometer um erro, nós temos que ter também a humildade de corrigir a rota, né? E seguir em frente. Muito bem. Nós temos um outro aqui que eu achei muito interessante. Depois a gente vai falar sobre uma coisa na China que é bem forte, que se chama piedade filial. Depois eu vou falar isso no livro 2, tá? Mas a gente vê que a China, ela faz parte da cultura dela, muito forte essa questão do louvor, do respeito à ancestralidade. Respeite onde da onde você veio, né? Você tá aqui porque outras pessoas abriram a tua picada, abriram o teu caminho. Então honre esse caminho, honre os ancestrais, né? Porque nem eu disse, as pessoas não são perfeitas, isso não quer dizer que eles são perfeitos, mas respeite, honre o nome, honre a família. Eles tinham muito disso, né? Então, tem aqui um dizer do Confúcio que ele fala o seguinte: conduza os funerais de seus pais com esmero e não deixe que sacrifícios aos seus remotos ancestrais sejam esquecidos, e a virtude do povo penderá para a perfeição. Então, uma pessoa que não conhece sua história tende a repetir, uma pessoa que não tende a valorizar também os esforços do que foi feito no passado, tende a cometer erros no futuro também, né? Então, eles têm muito forte essa parte de valorizar a ancestralidade. E uma coisa aqui que eu achei legal que ele colocou também é o seguinte: não é quando os outros falham em apreciar as suas habilidades que você deveria ficar incomodado, mas antes quando você falha em apreciar as habilidades dos outros. E aqui para mim também
toca em muitos pontos que a gente vê nesse mundo digital aí, né? Que muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo algo diferente, algo inovador, e muitas pessoas, assim, comentando com inveja, não dando parabéns, querendo passar a perna. Poxa, a pessoa foi lá, tem uma habilidade diferenciada, inovou, vamos lá, vamos parabenizar a pessoa, vamos ver como é que ela fez, vamos ser humilde, falar, poxa, eu também quero, admiro demais. Mas muitas vezes as pessoas têm o que? Inveja, né? Então ele coloca aqui, não é quando os outros falham em apreciar as suas habilidades que você deveria ficar incomodado. Até porque uma pessoa que quer muito aplauso é complexo, tá fazendo isso pra quê? Pro ego, né? Você vai estar alimentando o teu ego. Quando você tem uma habilidade que é útil à comunidade, a todo mundo, isso é ótimo, né? Que bom que você tem, né? Então ele coloca aqui, você não tem que ficar incomodado se as pessoas não estão apreciando você, mas sim quando você falha em apreciar os outros, né? Então, achei interessante essa questão aqui. Eu trouxe algumas passagens aqui do livro 1 pra gente conversar. Pessoal, só lembrando que não vai rolar, não vai dar pra gente passar cada uma, porque senão nós vamos ficar o ano todo aqui discutindo. Então a minha intenção é trazer umas pinceladas e passar as minhas impressões, ok? Para que a gente reflita juntos aqui sobre o confucionismo, Sr. Confúcio e os Analectos, ok? Então agora nós vamos para o livro 2. Quem diz aqui numa cidade que é perto aqui, Brusque, nós vamos para o 2. Nós vamos para o livro 2. Muito bem. Pessoal de Brusque, um beijo, adoro vocês, é uma brincadeira, tá? Então, o mestre disse, aí eu vou falar um negócio pra vocês, vou admitir, tá? O livro 2, todo esse livro aqui é meu livro de cabeceira também, mas o livro 2, que foi o capítulo 2 desse livro, se eu pudesse, eu repassava tudo com vocês, porque vale muito a pena, porque tem coisas, não que os outros não tenham, mas assim, coisas que conversam muito com os nossos tempos atuais, tá? Então vamos lá, no livro 2, ele fala o seguinte, então vou tentar separar aqui o que eu mais gosto, né? O mestre disse, guie por meio de éditos, mantenham na linha com punições, e o povo se manterá longe de problemas, mas não será capaz de sentir vergonha. Guie-o pela virtude, mantenham na linha com os ritos, e o povo, além de ser capaz de sentir vergonha, reformará a si mesmo. Então, o Confúcio está falando aqui, se você educar pela força, pela vergonha, pelo chicote, você não vai estar educando verdadeiramente o povo, as pessoas, porque elas não vão sentir vergonha, elas vão sentir medo. A gente já abordou isso, né? Agora ele coloca aqui, se você guiar o povo e as pessoas, aqui falando de uma questão de liderança, né? Se você guiar pelos ritos, pelo caminho, pelos valores, né? O povo, além de ser capaz de sentir vergonha, ele vai reformar o seu comportamento, ele vai questionar, né? Então, eu vejo muito assim, que quando você sabe, você adquire conhecimento de uma coisa, você tem uma régua moral de algo, e você vai lá e comete uma gafe, dá uma escorregada e comete um erro ali, por exemplo, procuro ter um alto senso de justiça, e se eu sou injusta por algum erro de avaliação, aquilo me corrói por dentro. Sinto vergonha, aquilo me faz um mal, mas é aquilo, saber admitir o erro, né? Agora, uma pessoa que não tem um alto senso de justiça, se ela está sendo injusta, para ela tanto faz, né? Então, como é que ela vai andar no mundo e ser justa com os outros se para ela tanto faz? Talvez só por uma força restritiva muito grande, né? Com medo de ser presa, com medo de ser aplicada uma multa muito grande. Então, é isso que o Confúcio traz aqui para nós, né? E eu vejo que a nossa sociedade ela é muito punitiva. E até que ponto não educar e somente punir, eu não estou dizendo que não precisa punir, eu acho que a gente tem que punir sim, mas já existe a famosa frase, né? Educar as crianças para não punir os adultos. Então até que ponto nós estamos educando para realmente as pessoas terem uma autoconsciência, para que as pessoas ponderem, para que elas ponderem a sua forma de caminhar no mundo, né? E não que elas ponderem a partir com medo de uma punição, porque então quer dizer que se não tiver punição, para ela então tá tudo uma maravilha, ela vai continuar praticando injustiças e todas as outras coisas, né? Então, uma coisa é se pensar que nós estamos falando de algo que um filósofo está falando para nós há 2000 anos, certo? Tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que o mestre disse. Vamos para o próximo. Aos 15 anos, dediquei-me de coração a aprender. Aos 30, tomei uma posição. Aos 40, livrei-me das dúvidas. Aos 50, entendi o decreto do céu. Aos 60, meus ouvidos foram sintonizados. E aos 70, segui o meu coração sem passar dos limites. Gente, o Confúcio falou que com 40 ele se livrou das dúvidas. Eu tô lascada. Nós estamos lascadas, né? Porque com 15 ele se dedicou a aprender.
Eu fui mais ou menos nessa época, eu despertei pra filosofia também, mas daí, querida, eu tô até agora, né? Mas tomei uma posição também, assim, do que é a minha régua, do que eu aceito, do que pra mim, na minha vida não faz sentido. Agora, tirar minhas dúvidas tá difícil aqui. Então, o homem não era fraco, né? Muito bem. Daí, mais pra frente, ele fala aqui, aí aqui tem muito, vocês vão ver, nossa, gente, consegue ver? Tá tudo rabiscado, né? Vou trazer mais um que eu achei muito legal pra gente conversar. Esse aqui, eu vou trazer um pra vocês que eu acho o máximo também. Ele fala assim, o mestre diz, veja os meios que um homem emprega, observe o caminho que ele toma e examine a circunstância que ele se sente confortável. Como poderia o verdadeiro caráter de um homem esconder-se? Como poderia o verdadeiro caráter de um homem esconder-se? Então, olha só, né, que às vezes quando a gente está em dúvida, assim, ou a gente vai seguir certas pessoas, ou vai idolatrar, ou vai se basear, ou vai se comparar com certas pessoas, então ele fala que é difícil uma pessoa esconder o caráter dela por muito tempo, né? Então, que a gente observe bem os meios que ele emprega, o que ele usa, né, as ferramentas, as formas, como ele se articula no mundo, qual o caminho que ele toma. É um caminho valoroso, é o caminho mais fácil, é o caminho de vou dar um jeitinho aqui, é o caminho de passando a perna nos outros, ou é o caminho, né, justo, prudo, fazendo, não usando os outros de degrau, mas crescendo junto, né, sendo um fator de soma na vida das pessoas, né, e examine a circunstância que ele se sente confortável, né, numa situação difícil, como é que ele resolve, numa situação que precisa conversar, dialogar, ele dialoga ou ele resolve pela força, né, então ele fala que em situações extremas mostram o caráter da pessoa, né? Então, como pode um homem esconder-se nessas situações? Então, uma coisa pra gente refletir aqui também. E ele coloca aqui que eu achei legal. Eu não sei falar os nomes, né? Vocês me perdoem. Outro pensamento, outra máxima. Tzu Kung perguntou sobre como é o verdadeiro cavalheiro. Isso nos interessa, não é mesmo? O mestre então respondeu: o verdadeiro cavalheiro coloca suas palavras em ação e só então permite que as palavras sigam-lhe a ação. Então ele pensa, age e fala pouco. Porque tem aquele que fala muito e age pouco. Então o cavaleiro, ele realmente age. E as suas ações falam por você, por ele, né? As palavras sigam-lhe a ação. São suas ações que vão falar por você. Uma pessoa que é muito gogó, não tem que a gente fala às vezes, essa pessoa é muito gogó, né? Então desconfie. Olha, aí volta pra você ver que tudo converge, né? Uma coisa tá ligada na outra. Confúcio já disse para nós anteriormente, desculpa, que veja os meios como emprega, observe o caminho que ele toma, né? Então é isso também. Veja a ação e não só a falação. Muito bem. Aqui tem outra que eu acho legal também. O mestre disse: se o homem aprende com os outros, mas não pensa, ele ficará confuso. Se por outro lado o homem pensa, mas não aprende com os outros, ele estará em perigo, né? Então, se o homem aprende com os outros, mas não pensa, ele ficará confuso. Então, assim, é importante a gente aprender com os outros. Estamos aqui aprendendo com Confúcio, mas a gente também precisa ter um senso crítico, né? E partir do que nós aprendemos aqui, produzir um novo conhecimento. Pegar este conhecimento e atualizar para o momento que a gente vive. Porque é o que ele fala aqui. Se você aprende com os outros, mas não pensa sobre, você vai ficar confuso. Será que você vai interpretar bem? Será que você vai criar um novo conhecimento? Não vai, né? Agora, se por outro lado o homem pensa, fica lá pensando, mas não aprende com os outros, se você não valoriza o que já foi construído e a partir do que foi construído gera um novo conhecimento, né? Ele estará em perigo, né? Vai ser um tolo, né? Vai ser complexo. Então, interessante isso aqui também que ele falou, né? Aí tem uma que eu achei o máximo, que é uma que eu sempre falo pra mim. E hoje em dia, eu vou voltar, né, que eu sempre bato na tecla, não só em questão de redes sociais, mas em todos os ambientes que a gente anda, as pessoas, eu vejo que hoje é muito fácil a internet ela dar uma enganada na gente, sabe por quê? Porque quando você está com o seu celular, você aperta o Google, você tem as respostas para tudo, você sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. E as pessoas acham que por isso, mesmo não tendo conhecimento, elas podem emitir opinião sobre as coisas. Uma coisa é você falar o que você acha, outra coisa é você emitir uma opinião baseado em conhecimento. São coisas bem diferentes e tem coisas que a gente não tem que se posicionar. Se a gente não sabe sobre, por que a gente vai se posicionar? Às vezes a gente vai meter o pé pelas mãos, né? Então ele coloca aqui, o mestre disse: Yu, vou lhe contar o que há para saber. Dizer que você sabe quando você sabe e dizer que você não sabe quando não sabe, isso sim é conhecimento. Então, olha só. Quando você não sabe, pessoal,
Então fala que você não sabe, é tão mais bonito, né? Tem pessoas que às vezes surpreendem, que me perguntam coisas pra mim, de alguns filósofos. Eu não estudei muito Kant, né? E alguns outros filósofos, está na minha lista para eu estudar com afinco. E eu falo, eu não sei, tem que pesquisar, não conheço muito, eu só bem superficialmente. E as pessoas ficam, nossa, você estudou filosofia há tanto tempo. Eu falei, pois é, mas tem vertentes e vertentes. Vou falar que eu não sei, não vou, né? E é difícil, porque daí as pessoas ficam te olhando daquele jeito, assim, nossa, não sabe? Não sei. E daí você tem que ficar em paz com isso, né? Com a tua consciência. Daí agora ele vai falar, onde está aqui? Eu vou falar da piedade filial, né? Que foi o que eu falei para vocês. Na China, é muito forte essa parte de cultura de piedade filial. Como eu falei, eu até vou ler um trechinho aqui para vocês. Piedade filial é uma característica muito forte da cultura chinesa, né? E ela significa assim, é como se fosse uma virtude de demonstrar adequadamente amor e respeito pelos pais, anciões, ancestrais, né? No contexto da ética dos valores do confucionismo, né? E até do budismo também. Então, significa você ser bom para os seus pais, cuidar, praticar uma boa conduta, mas não apenas por questões de valores ali, para você ser bom para os seus pais, para quem está ao redor, para os ancestrais, para os anciões ali, né? Mas também de uma forma de você honrar o nome, de você trazer um bom nome aos pais, aos antepassados, respeito, defender a fraternidade, né? Aconselhar sabiamente seus pais. E a piedade filial, ela é considerada uma virtude fundamental da cultura chinesa, tá? E eu digo isso porque eu comecei a reparar nisso e eu não sabia que tinha esse nome de piedade filial. Foi quando eu fui estudar confucionismo que daí eu entendi que é um conceito muito importante, porque quando você vai ver filmes que tem, assim, pega a parte asiática, tem um filme infantil que é Red, eu acho que a família, gerações viram panda vermelho, eu acho. E ali mostra muito bem esse respeito, essa coisa da juventude, o momento atual entrando em conflito com esse conceito, onde tinha que honrar os ancestrais, e daí que viravam esse panda e tal. Então é bem interessante, assim, tem um outro filme que eu tinha anotado, gente, meu Deus, agora esqueci o nome, mas se você pegar filmes, a Mulan, que é da Disney, você vê isso muito forte, né, dela honrar o nome, ela vai lá pelo pai dela, que é isso também, né, essa piedade filial, porque o pai dela não podia lutar, que estava machucado quando estava dando a guerra lá, e ela pegou e foi no lugar, né, justamente por isso, para honrar o nome da família, né, falar, você vai manchar, você é uma mulher, ela falou, não vou. Né? Então a gente vê que tem isso muito forte assim na cultura chinesa, e vem muito do confucionismo. O confucionismo bate muito forte nisso. Então eu vou trazer aqui para vocês, para a gente encerrar, para não ficar muito longo esse vídeo, alguns conceitos dessa questão de piedade filial que ele fala aqui, tá? Então, quando eu falar, eu quero que vocês interpretem, quero que vocês não, né? Eu interpretei dessa forma, mas eu quero que vocês abram a mente para levar em consideração esse conceito que eu trouxe para vocês de piedade filial, tá? Então ele falou assim, o mestre Menin Tzu, que deve ser um discípulo, perguntou sobre piedade filial. E o mestre respondeu, nunca deixe de obedecer. Fan Xin estava conduzindo, então o mestre contou-lhe sobre a audiência. Ben Su me perguntou sobre piedade filial, e eu respondi o seguinte, nunca deixe de obedecer. Então Fan Xin perguntou, né? O mestre está contando para o Fan Xin que esse Meng aí tinha perguntado para ele sobre piedade filial. E daí o Fan Xin perguntou, é mesmo? O que isso significa? E o mestre respondeu, quando seus pais estão vivos, obedeça aos ritos ao servi-los. Quando eles morrerem, obedeça aos ritos ao enterrá-los. Obedeça aos ritos ao sacrificar-se por eles. Então a gente vê muito forte essa questão dos valores, como isso era importante para o Confúcio, você seguir os ritos, porque quando você tem rito, você organiza, né? Você tem um padrão, você tem uma modelagem mental, aí ele entra naquela parte de você educar as pessoas para poder levar de consciência toda uma sociedade, né? Então ele coloca aqui, ainda sobre piedade filial, o mestre disse, hoje em dia, ser filial não quer dizer mais do que ser capaz de prover seus pais com comida. Até mesmo cães e cavalos são de algum modo alimentados. Se o homem não mostra reverência, qual é a diferença? Então aqui uma crítica, né? Ele falando que hoje em dia as pessoas estavam perdendo isso naquela época. Não é simplesmente alimentar os seus pais. Reverenciar o nome. É aquilo que eu falei. É honrar e agradecer pelo que eles sacrificaram. Né? Independente de fizeram bom ou mal, porque eles estavam lutando com os próprios demônios internos deles, mas é honrar os seus ancestrais, o que eles fizeram dentro da capacidade dentro do que eles podiam, né? Então tem um outro discípulo que perguntou também sobre piedade filial, e o mestre respondeu,
O que é difícil é a atitude das pessoas. Quanto aos jovens tomarem para si o fardo quando há trabalho a ser feito, ou deixarem os velhos aproveitarem o vinho e a comida quando há. Isso dificilmente merece ser chamado de filial. Então, novamente, ele criticando que havia uma distorção na época do entendimento desse conceito, né? Então, achei bem interessante que tem vários momentos aqui sobre piedade filial, ok? E para terminar, eu vou trazer um trecho que eu comentei também, acho que foi no vídeo 2, e que está aqui no livro 2, que seria o capítulo 2, que eu falo sobre isso, eu gosto muito. Isso diz muito sobre o que nós estamos fazendo aqui também, né? Alguém disse para Confúcio: por que o senhor é tão sábio, né? Porque o senhor não faz parte do governo. Então o mestre disse: o livro da história diz, o homem pode exercer influência no governo simplesmente sendo um bom filho e amistoso com seus irmãos. Ao agir dessa forma, o homem estará, de fato, fazendo parte do governo. Como ousam, então, perguntar sobre ele fazer ativamente parte do governo? Ou seja, as pessoas às vezes esquecem que nós somos seres políticos. E se eu estou fazendo a minha parte, sendo um homem valoroso, sendo um bom filho, amistoso com os meus irmãos, com os meus vizinhos, somos todos irmãos dessa pátria, né? Então, se eu estou agindo de uma forma onde quem passa no meu caminho, eu sou fator de soma, eu não estou fazendo parte efetivamente do governo, eu estou efetivamente sendo útil para a construção de uma sociedade melhor, né? Então, ele falou, essa pergunta não faz sentido. Porque o senhor não faz parte do governo? Eu faço, mas não só eu faço, todos nós fazemos parte do governo, né? Então, pequeno livro, com muitas coisas aqui pra gente falar e pensar sobre essa pessoa fantástica, né? Confúcio. E o que vocês acharam dos trechos que eu trouxe? Concordam, não concordam? Com as avaliações, com as interpretações que eu fiz? Me comentem aqui, vamos juntos construir a nossa melhor versão e até o próximo vídeo sobre confucionismo e os analectos de Confúcio. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Até a próxima. Tchau!